Acertando aqui. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma live nossa, né? Digam pra mim aí como é que tá a questão do som e da imagem, se tá legalzinho. Enquanto isso, vou mandando aqui meu boa noite e meu abraço aos que já estão aqui na live, né? Edelson, meu amigo baianinho, Rogester, Edivaldo Amarante lá de Marizias, obrigado Edivaldo, Valdeci Arruda, Valdeci lá do Piavu, né Valdeci? Sitião, hein? Quero ir aí comer um churrasquinho, não esquece de me convidar. Rosivaldo Silva, Giralda Santos, obrigado. Jairo Willis é o chefe de gabinete do vereador Wagner Teixeira, um garoto muito legal, trabalhador para danar, gosta de investigar as coisas também. Lili Neite, madrinha do meu filho Pedro, um grande beijo. Luiz Ernesto, companheiro das antigas, me ajudou muito. Hugo Franco, Hugo, morador aqui do Porto Grande, amigo, sempre preocupado com as questões, né, Hugo? Nós precisamos fazer uma reunião aí no Porto Grande, Hugo. Vamos organizar aí um lugarzinho pra gente bater um papo com a comunidade. Lourdes Pombo, minha amiga Lourdes, prazer em tê-la aqui, aposentada já, né, Lourdinha? Joaquim Duarte, Carlinho Tralalá, boa noite. Carlinho, é isso aí. Edna Braga, minha querida, boa noite. Zé Carlos, que bom que você está aqui. João Roça Júnior, Raimundo Batista, Andréia Paiva, olha que legal. Tânia Cristina, Mel, tudo bem, Mel?
Dona Maria, tá bem? Dê um beijão nela aí. Estamos torcendo muito para ela ficar boazinha, rapidinho. Ari Pedro, Zé Luiz Bastos, Pontal da Cruz, Marinheiro, amigão. Francisco Matos, obrigado por estar assistindo, Francisco. Andressa Santos, olha quanta gente boa. Lucinéia Góes, Marisa Carqueja. Marisa, um abração, beijo na netinha, linda. Gilbertinho, vamos lá, hein, guerreiro, baixa a bola não, vamos pra cima. Minha irmã Genoveva tá dizendo que o som e a imagem estão legais. Araci Lauzen, que legal, olha, Edson Braga, meu parceiraço. Edson, essa semana teve folga, hein? Resolvemos dar uma relaxadinha nas reuniões, mas semana que vem já começa, hein? Renata Ferraz, Maria Oliver. Olha, se tudo der errado, contrate o Dr. Juan Garcia para DJ. Não tenho dificuldade em aceitar o desafio, não, Maria Oliver. Não tenho, não. Daniel Santana, meu parceiraço. Ó, o Chano aqui, lá de Barra do Saí. Obrigado, Chano, por estar participando. Obrigado pela ajuda, viu, cara? Vou precisar muito de vocês aí na Costa Sul em 2024, na nossa caminhada. Rodrigo de Campos. Edgar, olha Edgar, já coloquei aqui o garoto lá da Tropicanga no grupo, hein? Nós vamos marcar a reunião na Tropicanga aí rapidinho. Michel Marques, que bom. Luciane Bissacô, minha linda, quanto tempo. Cira, tô te esperando amanhã, hein? Se você puder vir, estaremos aqui. Ó, a Lurdinha tá aposentada mesmo, bacana, Lurdinha, parabéns. Curta bastante. Olha, meu vizinho José tá aqui assistindo. Elisete não sabe bem. Elisete, beijaço. Segunda-feira vamos fazer uma reunião aí pertinho de casa, hein? Vou dar aqui o endereço já. Vamos convidar bastante gente. Zé Carlos lá da Pousada Cavalo Marinho. Zé Carlos foi muito simpático. Toda vez que a gente tá encaminhado aí política, ele nos oferece espaço pra gente fazer as reuniões. Eu sou muito grato, viu, José, pelo carinho aí e pelo apoio. Sérgio Henrique, ó, o Durval, Ana Luísa Brecht, Adailton Oliveira, Gilca Santos, Ailtinho sempre me socorre lá quando dá qualquer pepino no bar. Aqui, Ailtinho, obrigado. Dalila, minha linda, prazer em tê-la aqui. Miguel Flores, manda ver, doutor. Vamos lá, vamos mandar ver então, já que Miguelzinho pediu. Valério, obrigado, Valério. Um abração da Isilda aí. Então nós vamos aqui começar a nossa live. Aproveitar essas frasinhas aqui só para dar um toque, né? Esse lance de passar essas imagenzinhas aqui são tiradas da internet, é óbvio, né? Zequinha, mandei um recado para você aí, não chegou o aparelho aqui, cara. Vamos ver se chegar até amanhã, eu te aviso, se der tempo de eu montar, tá bom? Zé Ferreira, obrigado, Zé. Olha essa aqui que legal, ó. Isso é do Paulo Freire, grande educador, né? O sistema não teme o pobre que passa fome, né? O sistema teme o pobre que sabe pensar, né? Tática de governantes, deixar sempre as pessoas em sofrimento e necessidade, para que elas se tornem cada vez mais dependentes de governos canalhas, né? Agora, quando essas pessoas passam a pensar, passam a se ilustrar, elas não caem mais nesse continho de votinho por troca de favor. É o que eu tenho pregado aqui em São Sebastião há muitos anos, sabe? Muitos anos. Que as pessoas não se deixem levar pelas promessinhas vãs, né? Ou pelas ofertazinhas que aparecem sempre em época de eleição, ou aquele seu discurso bonitinho, discursinho fácil, que deixa comigo, eu resolvo, vai ser moleza daqui para frente, etc e tal, né? E sempre levam as pessoas de bom coração, né? E se deixam iludir por esses enganadores profissionais. Tem de vários tipos, viu? Tem de vários tipos. Tem os profissionais e tem alguns amadores que seguem por esse caminho também. Tem que ficar ligado, hein? Tem que ficar ligado.
Ninguém é mais arrogante, violento, agressivo e desdenhoso contra as mulheres que um homem inseguro de sua própria virilidade. Simone de Beauvoir. Essa aqui tem endereço, né? Tem endereço. Essa semana nós temos a vergonhosa notícia de que o nosso alcaide, aquele que tem por norma parecer machão agredindo as mulheres, né, com as quais habita, convive ou com as quais mantém relações extraconjugais a todo instante, dentro de um vasto harém mantido na prefeitura com dinheiro público, né, pago pela população de São Sebastião, é agressivo assim porque não tem convicção da sua virilidade, né? Então se precisa mostrar através da violência que quem manda é ele. Eu vou comentar logo mais adiante, sabe? Porque vai muito lenta essa questão das apurações, das agressões, violência contra a mulher praticada pela autoridade maior do município, chamado prefeito, né? A coisa não está andando. E está havendo aí um prenúncio de que o camarão grande está rodando na esfera do convencimento de que deixem de denunciar, deixem de pressionar, né? Incluso a última moça vítima de violência, né, está ocupando o cargo dentro da companhia Docas de São Sebastião, representando a prefeitura de São Sebastião, sem sequer ser funcionária da prefeitura de São Sebastião. Ela é simplesmente a mãe do filho do prefeito, que foi gerado na vigência do outro casamento, né, do casamento primeiro com a ex-primeira dama, né? Depois de todo aquele bafafá, aquela vergonha, BO pra cá, polícia pra lá, o prefeito simplesmente oferta novamente o cargo de representante do município dentro da administração do Porto para a sua mulher vítima de violência doméstica. E ainda mantém na junta de recursos de multas, o chamado JARI, dentro da prefeitura de São Sebastião. Isso dá um ganho bastante bom para essa moça, né? Bastante bom. Não se está discutindo aqui se merece ou se não merece, está se discutindo que isso é irregular. Irregular. E isso cheira de que é o povo de São Sebastião que está pagando a devida pensão para essa senhora que teve um filho seu fora do casamento, né? Então, estamos aqui dessas baixarias dentro do município de São Sebastião e dessa imobilidade das autoridades em apurar essas coisas, para que isso pudesse servir de exemplo, né? De exemplo, para que a gente dissesse assim, ó, para rico e para pobre, a lei é a mesma, sabe? Porque se é um violentador de mulheres, um agressor de mulheres da classe mais baixa da população, paga rapidamente o preço, vai inclusive preso. Agora, se for a autoridade maior do município de São Sebastião, por exemplo, a gente pode até supor que faz uso do cargo para tentar agradar essas mulheres que foram vítimas da sua violência, né? Talvez para diminuir o ímpeto de denunciar que elas eventualmente tenham. A coisa está andando, mas a gente sente que não vai acontecer muita coisa em função do poderio de convencimento que existe dentro da prefeitura de São Sebastião, tá bom? Segue a caminhada nossa aqui, ó, que algumas pessoas têm me perguntado bastante assim, né? Juan, como é que vai ser para 2024? Olha, eu estou conversando com todas as pessoas que eu posso, sabe? Todos os grupamentos políticos, e uso essa frase aqui, que também é do Paulo Freire, ó. De vez em quando a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. Divergentes são pessoas que têm pensamentos contrários, né? Mas que estabelecem um vínculo de comunicação. Então, não importa se as pessoas são ou não são do nosso grupamento político, mas se discordamos apenas do ponto de vista político, nós vamos conversar com todo mundo para 2024 tentar fazer uma grande composição de forças para vencer a eleição em 2024, para retirar esse grupo extremamente pernicioso que está no domínio da cidade e vão completar já 6 anos, né?
E eu estou nessa caminhada. Os antagônicos não nos interessam, porque os antagônicos são definitivamente classificados como, não como adversários, como inimigos. Tem posicionamentos que nos revoltam, que não nos dão a menor simpatia. Então não os queremos próximo. Mas divergente não tem problema não, vamos conversar, né? Só dar uma explicadinha nessas paineizinhos que aparecem, porque durante a semana a gente vai conversando com as pessoas e vai recebendo algumas informações. Então a gente quer explicar para vocês, né? Algo eventualmente que possa ilustrar um pouquinho mais a nossa maneira de ser, né? Hoje, cara, um negócio bem legal, ó. Hoje é dia do profissional da educação física. É um pessoal que eu tenho muito carinho, sabe? Considero o esporte como uma das grandes saídas, né? Além dentro das políticas sociais, a política esportiva, né, de oferecer esporte para a população, em especial para jovens e para aqueles da terceira idade, né, como opção de convívio mais saudável, mais salutar, me faz prestigiar bastante esses profissionais, tá? Então, um super abraço para todos os profissionais da educação física. Tenho vários amigos que são professores de educação física, então quero abraçá-los nesse dia especial. E entre amigos, dá uma olhadinha nessa simpatia aqui. Esse cara é um dos profissionais mais competentes e dedicados que eu convivi na minha fase de cirurgião e médico do pronto-socorro, do Hospital de Clínica de São Sebastião e da Prefeitura de São Sebastião. Ele se aposentou essa semana, né? Então, Nathaniel, meu querido Nath, bom descanso, cara. Você trabalhou pra valer. Você faz jus a uma aposentadoria tranquila e bastante relaxante. Só quem é da saúde sabe o quão tenso é esse trabalho, né? Então, parabéns, Nath. Parabéns aos todos os companheiros da saúde aí que estão na batalha, né? Deixando para você aqui rapidamente, né, pai? Nesse começo tem que ser meio assim para você não perder nada, né? Para essa semana eu não marquei reuniões, né? Não marquei reuniões presenciais porque a ideia era dar uma descansadinha. Mas para a semana que vem a gente já tem reuniões à vontade aí para a gente conversar, né? E eu deixar para vocês aqui já um convitezinho, eu vou botar nas redes sociais, que na segunda-feira, dia 5, hein? Segunda-feira que vem, dia 5, nós vamos estar lá na Enseada. Na Enseada, na rua Emílio Pecoraro Granato, número 42. Essa rua é ali para trás assim do campo do Guarani, né? Paralela com a rodovia. Então aqueles que moram ali na Enseada, que são meus amigos, companheiros que nos acompanham há tantos anos, se puderem ir lá na reunião, vamos bater um papo legal, cara a cara, né? Face to face, para a gente poder trocar informações e apontar o que está acontecendo em São Sebastião e chamar você para participar dessa caminhada que nós estamos continuando já há muitos anos dentro de São Sebastião. Dizem que eu não tenho sossego. Eu não tenho sossego não. Enquanto a coisa não estiver estabilizada, a gente entender que o município está bem atendido, que a população está suprida na maioria das suas necessidades por parte do poder público, eu não interrompo a caminhada, sabe? Por enquanto eu acho que a coisa está muito ruim, em especial nesses últimos anos. Tá ruim demais, não obstante a propaganda exagerada que é feita, né? Então, segunda-feira nós vamos estar lá na Enseada. Participa conosco. Durante a semana eu coloco as outras reuniões que vão acontecer, tá bom? Uma pinceladinha rapidinho, só para não deixar em branco, está preocupante essa questão dos moradores de rua no município de São Sebastião. Eles estão por todos os cantos da cidade.
temos uma informação que são mais de 300 moradores que estão em situação de rua. 300 pessoas totalmente desassistidas do ponto de vista social. Alguns por opção, outros por lhes interessa estar nessa situação, mas todos eles poderiam estar sendo chamados e atendidos pelo poder público municipal, que faz vistas grossas a tudo isso aqui, certo? Isso me preocupa demais, porque está descaracterizando a cidade agradável e segura que eventualmente São Sebastião poderia ser, né? Porque é dotada de um orçamento bastante farto. Essa semana vi uma movimentação da Guarda Civil Municipal interpelando algumas pessoas aqui próximo ao nosso escritório, aqui no centro da cidade. Mas é um trabalho que não tem continuidade. Não é trabalho de opressão, de repressão, trabalho de amedrontar essas pessoas, é trabalho de amparar essas pessoas. Tem que conduzi-los para uma situação diferente, certo? Essa época que deu essa esfriada tremenda, faz muita pena o que essas pessoas estão sofrendo por aí, né? E a gente nota uma ausência total do poder público em atendê-los, né? Fica o meu apelo aí, dê uma atençãozinha para isso aí, porque de repente vai acontecer alguma situação mais desagradável, e não vai ser por falta de aviso, né? Estão facilitando muito. E a malandragem com o nosso dinheirinho em São Sebastião, como está? Vai muito bem. A cada momento, né? Agora, o mecanismo de represar as notícias, de abafar as informações, de ocultar dados, vai sendo arrebentado assim em vários pontos em função do tempo. Então começam a aparecer, a pulular agora cada vez mais as notícias de malfeitos com dinheiro público, né? Semana passada eu explicitei aqui, exemplifiquei, né, com documentos e tudo mais, não vou fazer de novo, né? Essa questão da Secretaria de Turismo de São Sebastião, que é dirigida pela irmã do prefeito. E esses contratos totalmente criminosos e altamente suspeitos, com gastos que ultrapassam a quantia de R$1,5 milhão de reais, eu diria que se aproxima bastante de R$2 milhões num espaço de 3 anos, para a confecção desses monumentos. Que monumentos? Os tais peixinhos, né? As tais plaquinhas "Eu amo São Sebastião", e até um contrato altamente duvidoso e que seguramente só serviu para encher o bolso de alguém. Era um contrato de manutenção dessas imagens, desses monumentos, que gastou aí quase R$150 mil para fazer manutenção desses "Eu amo São Sebastião", 4 ou 5 desses que estão espalhados pelo município. Não foi feita manutenção alguma, nos mesmos moldes daquele contrato de manutenção dos piers flutuantes que estão aqui na Rua da Praia, que estão lá no Pontal da Cruz e que está lá em Boiçucanga, também em torno de R$170 mil em um ano. Não fizeram manutenção alguma, era só uma maneira de retirar esse dinheiro de dentro da prefeitura para atender alguém. Essa maldade, sabe? É a palavra mais carinhosa que eu consigo encontrar para não baixar demais o nível. Essa maldade que estão fazendo com São Sebastião, se servindo do dinheiro da população para se locupletar, para encher os bolsos e para atender os seus sonhos, seus delírios de poder, está causando muito problema para a nossa cidade, sabe? E nós vamos continuar denunciando essas coisinhas, sabe? Pouquinho a pouquinho,
você vai perceber o que é que estão fazendo com o orçamento de São Sebastião. Essa semana dá uma olhada, represa, diz que não, disfarça, mas não tem jeito, uma hora estoura, sabe? A pena é que estoura às vezes muito tardiamente, e a Inês é morta, pouco ou quase nada dá para se fazer, e o dinheiro que levaram embora de São Sebastião para proveito pessoal dos governantes ou para os empresários amigos é muito difícil de recuperar. Essa semana, quarta-feira, o Tribunal de Contas julgou um contrato realizado pelo senhor prefeito em 2017 com uma empresa de merenda. Vou pôr aqui até em termos de curiosidade, porque é muito importante que você saiba que a gente não fica falando besteirinhas, né? A gente quer documentar a coisa para que você diga assim, bom, tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Não pode ficar com essa conversinha de que, veja bem, vamos lá, eu vou fazer, eu pretendo. Não, eles estão destruindo a cidade e eu provo para vocês. Olha isso aqui, ó. Esse é o relator. É rapidinho. Prefeitura de São Sebastião. Aqui trata-se de um recurso ordinário, registro de preço para aquisição de uniforme escolar. Mas aqui todos os erros apareceram na contratação, conselheiro Edgar. Vossa Excelência, que lê a íntegra do voto que eu mando, do relatório, deve ter constatado tudo. Eu conheço e não dou provimento. Simples assim, ó. Julgou quarta-feira, melhor, um contrato da Prefeitura de São Sebastião com uma empresa em 2017 para fornecimento de uniformes escolares. Aliás, há mais de 3 anos os alunos de São Sebastião não recebem uniformes escolares. Em compensação, tudo que é evento daí da Secretaria da Educação e etc., há dezenas, centenas, milhares de camisetas de propaganda da administração. Mas os aluninhos não recebem uniforme escolar há mais de 3 anos. Por quê? Por causa dessas baixarias. Porque eles usam a questão dos uniformes escolares para drenar recursos sabidamente ilícitos para satisfazer os seus desejinhos pessoais, né? O famoso superfaturamento. Vou mostrar alguma coisinha para vocês, ó, rapidamente, né? Esse contrato que agora foi condenado pelo Tribunal de Contas, ó, é de uma licitação de 2017. É no registro de 2017. Primeiro ano de governo desse cidadão que está aí na prefeitura. No primeiro ano de governo, ele já armou o grande bote sobre os uniformes escolares dos aluninhos de São Sebastião, fazendo um registro de preço, uma licitação. É importante você ver esse valor aqui, ó. Uma licitação para compra de uniformes escolares da ordem de quase 15 milhões de reais para comprar uniformes escolares em 2017. Obviamente que isso aqui subiu para o Tribunal de Contas, mais as denúncias daqui e de acolá, e o Tribunal de Contas acendeu a luz sobre o negócio, porque havia aqui suspeita de uma grande malandragem. A grande malandragem, além da empresa altamente suspeita, o valor absurdo que se pretendia pagar por uniformes escolares. Quando o Tribunal de Contas alertou e quando se iniciou uma operação dita Prato Feito pela Polícia Federal, já vou falar um pouquinho dela aqui porque alguns já esqueceram dessa ação, né? Essa licitação feita pelo senhor prefeito, rapidamente, quando boiou que o negócio ia ser grandioso, o desvio de dinheiro dentro da prefeitura de São Sebastião, ele rapidamente suspendeu esse registro de preços que já estava em andamento. O município de São Sebastião, na figura do senhor prefeito, em 2019,
suspendeu essa licitação, 16 de janeiro de 2019, quando começou a explodir tudo aquilo que dizia dos malfeitos que existia em merenda escolar e uniformes escolares. E eu quero que você lembre disso, porque a ocasião faz o ladrão. Não, o ladrão já nasce feito, certo? O ladrão já ocupa o espaço rapidamente. A ocasião é só o motivo para se fazer o mal feito. O ladrão já é de berço, né? Lembra dessa operaçãozinha aqui, ó? Operação Prato Feito, né? Essa operação visava justamente apurar aquela máfia da merenda escolar. Pessoas que superfaturavam e não entregavam o que era pago e serviam uma merenda de péssima qualidade para os aluninhos, mas os valores pagos eram absurdos. Essa operação foi deflagrada, né? Foi deflagrada logo no comecinho de 2018, aqui, ó. Operação em 18 de janeiro de 2018. E nessa operação Prato Feito, né? Nessa operação Prato Feito, se percebeu que o município de São Sebastião estava lá prestigiando o esquema mafioso e fraudulento de merenda e uniformes escolares. E essa empresa que venceu a licitação em 2017, logo no começo do governo do atual prefeito, ela estava envolvida e foi advertido na investigação do Prato Feito, foi advertido que havia uma relação espúria entre o prefeito de São Sebastião e essa empresa desde a época da eleição. Posso até mostrar, faço questão de mostrar, vamos ver se eu acerto aqui os negócios. Não é esse, mas eu vou achar, aguenta firme aí. Tá aqui, ó. Lá no relatório da Prato Feito consta assim, ó. Um dos envolvidos no esquema lá, que era representante de uma das empresas de merenda, né? João Gaspar intermedia a proposta de vantagem indevida de Carlinhos ao então candidato e atualmente prefeito Felipe Augusto para determiná-lo a praticar ato de ofício consistente em futura contratação de suas empresas. Ou seja, a época da eleição em 2016, né, 2017, já havia uma conversinha e visitas estranhas de membros dessas empresas e o atual prefeito, que significava que alguma coisa precisava acontecer, ou alguma coisa precisava ser entregue previamente para que, quando assumisse o governo, facilitasse um contratinho para ajudar aí naqueles que ajudaram na campanha. Isso não é o Dr. Juan que está falando, isso está relatado aqui no inquérito dessa operação Prato Feito, que vai se arrastando, ó. Desde 2018 ela vai se arrastando, já são 4 anos, mas lentamente começam a escapar umas bolhas podres e explodem nesse pântano de corrupção que existe dentro dessas relações suspeitas entre empresas que financiam campanha e governantes que ganham com o dinheiro desses patrocínios. Graças ao bom Deus, essas coisas estão boiando, sabe? E tudo aquilo que a gente falava lá atrás, há 2, 3, 4 anos atrás, nós vamos confirmando agora para vocês. Então, o Tribunal de Contas já deu a pancada. Foi um contrato totalmente irregular, né? Totalmente dirigido, superfaturado, prestigiando amigos investidores de campanha, né? Essas empresas que venceram a eleição, elas estão lá enumeradas, tanto as de merenda, que venceram também aqui merenda, né? Como aqueles que venceram para uniformes escolares. Eu vou detalhar isso aqui com mais carinho, com mais pormenores mais para frente,
porque isso aqui é bom não deixar esquecer, né? Porque tem algumas pessoinhas que de repente falam, não, mas não deu em nada. Não, vai dar, sabe? Mas o mais importante do que não dar em nada é que isso se evidencie e que a gente possa mostrar para a comunidade por que essas pessoas têm tanta sede, tanta gana, tanto apego ao cargo na prefeitura e pagam o preço que for para calar pessoas e para envolver pessoas nesse mar de lama que está instalado dentro do município de São Sebastião. Agora também temos notícias que vamos adiantar já na próxima live, né? Que aquela operação Mar Revolto, não sei se os senhores se recordam, faço questão de relembrar, a operação Mar Revolto, que vai completar um aninho agora, né? Ela começa a chegar em algum lugar, mas é o inquérito ainda, né? O inquérito que pegou todos aqueles malfeitos durante a pandemia, em que foram desviados aí milhões e milhões de reais pelos membros do poder em São Sebastião, e agora começam a aparecer já alguns resultados, e em breve isso será levado ao processo, e o processo vai andar para que possa se apurar quem é que foi que ficou rico, quem é que foi que roubou, que foi que desviou o dinheiro do município de São Sebastião. Eu venho falando disso constantemente e quero ter a oportunidade de dar os nomes finalmente daqueles que vão se encaixar na definição de larápios, de bandidos de um governo que tomou São Sebastião de assalto, né? Não perca então Mar Revolto. Nos próximos capítulos nós vamos detalhar mais algumas coisinhas, né? E tá me preocupando bastante, sabe? É a Secretaria de Esporte, que eu já tô colhendo algumas coisinhas para trazer para os senhores, né? Mas dentro da Secretaria da Educação, sabe? Eu estou assustadíssimo com algumas coisas que estão aparecendo, né? São contratos que não têm o menor sentido. Veja isso aqui, ó. Em 2021, vamos ver se tá isso. Em 2021, a Secretaria da Educação lançou um registro de preço, uma licitação para comprar livros paradidáticos. Livros que seguramente nós não sabemos se foram entregues na quantidade compradas, qual a destinação que tiveram, ao que se prestaram e onde se encontra a maioria desses livros. Mas de um jeito ou de outro, foram gastos nessa aquisição de livros paradidáticos quase 5 milhões de reais no ano de 2021. 5 milhões de reais no ano de 2021. E muito difícil controlar isso aí. Extremamente difícil controlar isso. Não satisfeitos, agora para 2022 há uma nova compra de aquisição de coleção de livros para alunos de berçários e creches da rede municipal de ensino. E já resolveram a questão, já foi fechado a ata de registro de preço, e isso aqui está beirando os 3 milhões e 100 mil reais de gastos com livros também, por que não dizer, paradidáticos, né? Valores um tanto quanto exagerados, sabe? E a gente sempre se pergunta, onde está esse material? Quem recebeu esse material? Será que esses quase 5 ou 6 mil livros comprados se encontram por onde, né? É hábito desse governo, sabe? O Tribunal de Contas já confessou na apuração da pandemia que é impossível dimensionar o que foi comprado e o que efetivamente foi entregue e se o que se pagou era justo, e já disseram que não. Eu penso que nessa Secretaria da Educação as coisas estão um pouco assustadoras. Se criou o hábito de, próximo ao final de ano, se gastar um tanto de milhões, vários milhões de reais, para a compra de livros que
difícil saber onde eles estão, né? Não são só esses, são outros aqui que nós podemos apresentar para os senhores. Basta vir aqui, a gente conversa mais de próximo, assim pode dizer, né? E assusta um pouquinho que eles não têm nenhum respeito com esse dinheiro público e simplesmente não conseguem entregar para as crianças um uniforme escolar, não conseguem atender necessidades das famílias, fazem uma propaganda tremenda da merenda e todos vocês sabem, que a merenda escolar entregue lá na ponta, ela é altamente deficitária, altamente pobre para as nossas crianças. Não basta a secretária ou seus dirigentes ou o prefeito num dia de festa visitar uma das cozinhas, mandando que todas se arrumem e se perfumem e façam um pratinho todo bem decorado para tirar umas fotinhos, quando na verdade não é isso que está acontecendo dentro das escolas, os senhores sabem disso, né? Eu vou aprofundar bastante essa questão da educação, porque está cheirando muito mal esses valores exorbitantes que estão sendo gastos sem se poder ter um controle mais fino, mais efetivo do material que está sendo entregue. Veja que o material escolar da sua criança, parte dele que deveria ter sido entregue lá no começo do ano, só começou a aparecer agora no segundo semestre. Mas foram gastos mais de 12 milhões de reais com material escolar. Repito, foram gastos mais de 12 milhões de reais com material escolar, que nós não sabemos o quanto desses milhões foram entregues efetivamente para as crianças. Sabidamente algum problema tem, né? Porque o material escolar se entrega no início do ano, não no final do ano, na metade do segundo semestre. Tem alguma coisinha errada aí, não lhes parece? Nós já temos bastante informação para trazer aí nas próximas lives, não percam, né? Assim não há dinheiro que chegue, né, meu filho? A coisa fica estreita, né? Atrasando o pagamento de fornecedores, atrasando o pagamento de empreiteiros, só vivendo às custas de emenda parlamentar e de dinheiro de empréstimo de bancos. O orçamento de São Sebastião não é suficiente para suprir as ganâncias dos dirigentes, né? 1,2 bilhões de reais não é suficiente para que se preste um bom serviço público em São Sebastião, né? A ocasião faz o ladrão, né? Não, o ladrão é ladrão sempre, ele só se aproveita da ocasião. Na semana passada, eu coloquei aqui aquela questão dos ambulantes, né? Que os vereadores aprovaram por unanimidade uma alteração da lei dos ambulantes e o prefeito rapidamente, assim, mesmo antes de chegar a lei lá no gabinete, ele já disse que ia vetar. Vou vetar porque isso é iniciativa do Poder Executivo, etc. Aí mostrou várias cartinhas, três cartinhas de algumas organizações de bairro que pediam que se vetasse. O curioso é que saiu do seio da Câmara Municipal com apoio de toda a base governista, então todos sabiam que isso ia acontecer. O prefeito aproveitou para fazer um teatrinho, né? Um teatrinho na sua live, para prestar conta para alguém, não para a nossa comunidade. E eu desafiei aqui, e continuo desafiando, o prefeito mandou o veto àquela lei. Eu não estou em absoluto colocando se concordo ou não concordo com a lei que foi votada lá. Essa é uma discussão que tem que ser mais aprofundada, né? E na presença dos interessados, que são os ambulantes. Mas eu coloco assim, ó, se foi uma coisa aprovada na Câmara Municipal e a Câmara Municipal tem autonomia e ela tem independência para aprovar e apresentar projetos, né? Derrubem o veto. E vamos ver o que acontece, né? Porque foram mandadas para a Câmara Municipal várias leis inconstitucionais pelo senhor prefeito.
e a Câmara aprovou, desceu goela abaixo e ninguém reclamou. Então, se o prefeito alega inconstitucionalidade, vício de iniciativa ou qualquer coisa que seja, problema dele, ele vai na justiça e briga. Vamos ver se os vereadores mantêm a sua fidelidade àqueles que os elegeram, né? Muitos lá foram abraçar e beijar ambulantes e ser o defensor da classe. Mantenha a postura, enfrentem o senhor prefeito, derrubem o veto e deixem ele se virar. Ele vai para a justiça e resolve a questão na justiça, né? E os senhores saem de boa, né? Embora a gente saiba que é um verdadeiro joguinho de cena, os senhores saem de boa. Nessa questão, algumas pessoas me questionaram se eu ia tecer algum comentário sobre a mudança de lado do vereador André Pierobon. Não, eu não sei onde dói o calo dele, o que ele quer fazer em termos políticos. Eu só desejo que ele saiba o que está fazendo, porque o tempo é um tremendo remédio contra políticos que não definem direitinho qual é o seu posicionamento. Então, muito embora ele seja do MDB e eu ainda esteja na presidência do MDB, não foi me dado satisfação alguma, nem me perguntado nada. Então, uma atitude totalmente individual, ele sabe o que está fazendo, né? Deve saber o que está fazendo. E que faça bem feito, né? Não esperem da minha parte nenhuma reprimenda, porque os meus netos têm 6, 4 e 4 anos. Esses eu educo. Para não fugir do tema, porque toda semana eu tenho que falar disso, porque nós vamos colocar definitivamente na cabeça do sebastianense que o processo de regularização fundiária, né, dar oportunidade daquelas pessoas mais humildes de terem a sua casa, é uma coisa extremamente séria. Então ela não pode ser brincadeirinha de políticos maldosos em época de eleição, nem objeto de promessinhas o tempo todo para tentar agradar pessoas que se apegam às mentiras dos candidatos. Eu queria hoje fazer um reconhecimento de um trabalho do Dr. Roberto Majolino. Vocês se lembram daquela questão do Pantanal, lá em Juqueí, Vila Pantanal, que o senhor prefeito, logo assim que acabou o processo de reeleição dele, ele foi reeleito, e que todos os candidatos dele foram lá na Avenida Pantanal e prometeram mundos e fundos para aquelas pessoas, dizendo que ia acertar a vida deles, que ia regularizar, que todo mundo ia ser feliz, etc e tal. Inclusive estão aqui ajudando a pôr a luz, etc, 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 etc. Criaram uma grande expectativa dentro daquela comunidade. Assim que acabou o processo eleitoral, o senhor prefeito, vou repetir, o senhor prefeito mandou retirar a energia elétrica da Vila Pantanal. Ele oficiou a EDP e a EDP foi lá e cortou a energia elétrica de todo mundo, mais de 50 famílias, e assim lá eles estão. Nós denunciamos aqui, falamos bastante sobre isso, que era uma atitude muito injusta, porque existe um processo de regularização fundiária que o senhor prefeito não está conduzindo, ele está enrolando já desde 2017, e a enrolação dele, a falta de motivação, a falta de interesse em resolver o problema da comunidade, vai causar enormes prejuízos à população. E não foi isso que eles disseram em época de eleição. A grande crítica deles sempre foi contra o Dr. Juan, porque o Dr. Juan iniciou o processo de regularização. E se tivessem continuado o processo como a gente começou em 2005, ninguém ou quase ninguém mais teria problemas dentro do município de São Sebastião. Mas foram enrolando, conduzindo com a barriga, do jeito que dá, e mais um votinho, mais uma carninha, mais uma cervejinha, mais um ônibusinho, etc e tal, mais uma promessinha, mais umas telhas, uns madeirites, etc. E deixa uma pra lá, que ele não sabe o que fala, lá vamos resolver, e não resolveram absolutamente nada. Então hoje todos os moradores dos núcleos irregulares, das áreas de regularização, passam um perrengue danado por causa da imobilidade, da falta de competência administrativa para resolver o problema.
O doutor Roberto entrou com uma ação aqui, ó, de um morador, exigindo que a Bandeirante religasse a energia do morador lá na Vila Pantanal. E o juiz aqui merece o meu elogio, né? O doutor Alexandre Miura Iura, ele determinou que a EDP vá lá e religue a energia elétrica para esse morador. Eu espero que todos os outros moradores tomem uma atitude semelhante e que a justiça mande religar. E nas palavras aqui do juiz, que isso é pela inércia do poder público em não resolver o problema da regularização. E quem não pode pagar o preço são aquelas pessoas que estão aguardando os projetos de regularização fundiária já há tanto tempo, eu diria com mais propósito e com mais facilidade a partir de 2017. Parabéns aos moradores da Vila Pantanal, parabéns a esse morador, né, que através de uma ação judicial conseguiu a religação de energia dele. E espero que a administração pública tome vergonha na cara e pare de mentir, porque não havia nenhuma decisão judicial para desligar a energia elétrica daquela vila, né? Houve sim uma covardia praticada pela administração pública, porque não conseguiu ou não consegue dar andamento aos processos de regularização fundiária. Todas as ações civis que foram impetradas pelo Ministério Público de São Sebastião contra a imobilidade dos prefeitos que me sucederam, a partir de 2019 agora, todas as ações civis públicas estão sendo julgadas e condenando a prefeitura a fazer a regularização num tempo X que eles não estão conseguindo cumprir. Isso vai redundar em problemas para a comunidade. Então, em vez de ficarem por aí contando lorotas e vantagens, vão lá e ajudem essa população. Há uma situação que agora se apresenta aqui, né? E não é só na Costa Sul, hein? É ao longo de todo o município. Lá na Costa Norte, no Canto do Mar, de repente, os moradores de uma área ali na Rua Nereidas receberam esse ofício aqui da Prefeitura de São Sebastião, dizendo que eles devem desocupar a área no prazo de 7 dias, a contar da data da ciência, com cópia da decisão judicial, porque as casas vão ser demolidas e as pessoas estão ali há mais de 30 anos naquela área. São antigos moradores, né, alguns caiçaras, e a prefeitura usa ameaças que vão demolir porque há decisão judicial. Não há decisão judicial, há uma decisão de primeira instância. E agora segue, apresento para vocês a folha de andamento do processo. E segue agora, do dia 17 de agosto agora, foram juntadas as contrarrazões da Advocacia da União, que disse que não vai entrar no processo, que não há interesse da Justiça Federal nisso, né? Então agora segue a apelação dos moradores para São Paulo. Então não transitou em julgado nenhuma decisão que determine a demolição. A ação está em andamento. Então os senhores moradores aí se precavenham, porque vai de novo para a ignorância, como foi feito lá na Vila Barreirinha, com a prefeitura atropelando as coisas e querendo prejudicar as pessoas. Esta área, em especial lá do Canto do Mar, está causando uma mobilização, porque há ali caiçaras envolvidos, né? Pessoas que têm ligações com a terra. E essa área é motivo de discussão já a longa data, desde a minha gestão como prefeito em 2005, que a gente discute aquela área, porque é uma área de manguezal e é uma área que efetivamente precisa ser recuperada,
Mas não se pode entrar lá demolindo a casa das pessoas. Há que se fazer como foi objeto de um TAC, né? Vou mostrar aqui para vocês, isso é muito importante, né? Só que eu tenho que achar. Há que se fazer respeito a esse TAC que foi assinado entre a Prefeitura de São Sebastião e o Ministério Público lá em 2000 e vamos ver aqui a datinha aqui, vamos ver se aparece aqui embaixo. Tarará, tarará, lá em 2000 e aqui. Foi assinado entre o prefeito da época e o Ministério Público que a prefeitura deveria propor uma solução de regularização fundiária ou então de remoção pacífica das famílias, mantendo as famílias naquela área ali por perto, porque eles estão ali, está ali consolidada as famílias naquela região, né? E agora o prefeito atual, mais uma vez fazendo uma pataquada através dos seus assessores, quer empurrar as pessoas para fora dali de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Olha aqui, ó. Esse foi o TAC assinado em 2009 entre o Ministério Público e a Prefeitura de São Sebastião. Achei a data aqui, né? Então, nesse TAC, veja, desde 2009 já são passados 2009 para 2022, já são passados 13 anos e a imobilidade da prefeitura é brutal e não se conseguiu apresentar uma proposta que resolva o problema daqueles moradores. E a proposta que o prefeito atual tem, né, é de demolir as casas e remover as pessoas de lá. Não abram mão, exijam tratamento respeitoso e que a prefeitura apresente uma solução para vocês que atenda satisfatoriamente aquelas famílias, né? E não há decisão judicial transitada em julgado, é mentira. Está em andamento ainda a ação, então não há que demolir nada. Precavenham-se, precavenham-se. Me solidarizo com essas famílias por causa do processo que nós iniciamos lá atrás, em 2005, e que graças às falas mentirosas dos políticos da época não permitiram que a gente continuasse o trabalho. Então hoje todos vão pagar esse preço absurdamente, né? Um outro exemplinho disso, né? Só para não dizer que não falei das flores, né? Ali na Topolândia agora, época de eleição de governador, etc e tal, sempre nessa época sai um atropelo das obras do governo do estado. Sempre nessa época sai um atropelo. E sempre o prefeito de plantão, que é do partido do governador, sai dizendo que, nossa, agora vai, nós nunca fomos tão prestigiados, etc e tal. E ali na rua São Benedito, no topo, nós temos um problema terrível, né? As pessoas estão sendo notificadas pela Prefeitura de São Sebastião de que agora nesse mês começam as obras onde vão ser implantados os pilares que vão dar sustentação à rodovia, que vai passar por cima da rua São Benedito e vai chegar até o porto de São Sebastião. E eles informam que a empresa está conversando com os moradores, e os moradores nos informam que ninguém foi falar com eles, que eles não estão sabendo de nada, e que já há determinação de interdição de rua, etc e tal, várias marcações pelo solo. Então está uma verdadeira paura, uma neura entre os moradores daquela rua, porque não sabem o que vai acontecer. Então, deixa eu mostrar para você uma coisa. Quando vocês elegem prefeitos incompetentes, quem paga o preço é o povo. Já tem dois exemplos aí agora, da Pantanal e lá do Canto do Mar. Prefeitos que não são sérios, que não têm preocupação nenhuma com a população, têm preocupação apenas com as suas relações de amizades e de poder com políticos de outras esferas e se curvam a qualquer desejo. Então, quando o Dr. Juan estava na prefeitura, em 2005 até 2008, esse projeto de acesso ao Porto de São Sebastião já existia há vários anos. E nós discutimos duramente com o governo do estado
como é que nós gostaríamos que esse trajeto chegasse até o Porto de São Sebastião. E isso necessariamente que não afetasse as comunidades instaladas. Isso era 2005. E o projeto que nós discutimos com os então governadores, eu recebi aqui o secretário adjunto de transportes do governador Geraldo Alckmin à época, foi esse aqui, ó. Esse aqui é o que o Dr. Juan discutiu e deixou aí para a comunidade. Só que depois que eu saí para a prefeitura, eles fizeram o que bem entenderam e passaram um melzinho na boca dos mandatários e saiu essa atrocidade desse contorno que está aí, que passa sobre o Morro do Abrigo, em cima das residências, causando grande transtorno, passa lá no Jaraguá, destruindo o posto de saúde, centro de zoonose que nós construímos, divide o bairro com moradores para cá e para lá da rodovia, que vai causar um grande transtorno. E nós não discutimos isso, nós discutimos uma coisa que não causasse impacto na população, que não causasse impacto nas moradias instaladas, que não gerasse desapropriações, que não causasse transtornos. E o que nós discutimos na época foi isso aqui, ó, esse é desenho da época. Essa é a Topolândia querida, Topolândia. Aqui os tanques da Petrobras. O contorno que nós negociamos à época e depois foi abandonado porque houve malemolência dos governantes e não poderia ter havido, porque se não há o consentimento do município a coisa não acontece. Foi esse contorno amarelinho, ó. A chegada mais ou menos aqui atrás da gleba D da Petrobras, por túneis contornando toda a Topolândia, Itatinga, Mirante do Itatinga, contornando tudo, passando aqui por cima da crista do morro e descendo aqui no Morro da Cruz, dentro do Porto de São Sebastião. Isso não causaria nenhum impacto no bairro ali existente, um dos maiores bairros do município, com o maior número de moradores. Isso seria extremamente bom para o município, extremamente bom para o município. Hoje o que se discute é isso aqui, ó. Deixaram que se o túnel desembocasse aqui no Morro do Olaria e agora vai passar por sobre a rua São Benedito para atingir o Porto de São Sebastião. Não havia necessidade disso. Isso vai segmentar o bairro e o centro da cidade. Aqui não haveria interferência urbanística alguma, porque o desemboque era dentro da área portuária, né? Hoje eu tenho que me solidarizar com os moradores da São Benedito e da Topolândia e de todo o município, assim como do Morro do Abrigo e lá do Jaraguá, porque eles foram enganados, né? Passaram um melzinho na chupeta da turma. E o projeto nosso era bem mais amplo e foi aceito pelo governo do estado, pela Secretaria de Transportes. Precisava ter sido batalhado mais, ter sido mais briguento com as coisas do município, né? Veja que a coisa era bem bacana. A estrada chegaria aqui, no Olaria mais ou menos, contornaria toda a Topolândia, Itatinga, e desceria dentro do porto. Ponto. Aqui existe uma estrada de serviço da Petrobras, que sai lá no Guaicá. Então nós havíamos proposto também que pela rota da caixa d'água antiga saísse uma variante turística que não precisava que os que vão para a Costa Sul passassem pelo centro da cidade, desviariam e iriam direto lá para a Costa Sul. Ou seja, era uma condição bastante interessante. Mas para isso vocês que erraram no voto lá em 2008 precisavam ter sido mais bem informados, né? E precisavam ter sido menos sensíveis às mentiras de políticos que ocuparam o poder desde então, né? Então, moradores da São Benedito, movimentem-se, levantem a questão, não deixem que a coisa seja empurrada goela abaixo como eles costumam fazer.
Não sei se dá para retornar ao projeto que nós discutíamos à época, né? Não sei se dá, mas dá para ter uma melhor comunicação entre a empresa, entre o Estado e a Prefeitura e os moradores, para diminuir o nível de ansiedade dessa população que ali está. Contem com a minha simpatia e com a minha força, se precisarem, né? Esses dois temas eu queria falar. Efetivamente, isso demonstra a questão da regularização e essa questão do contorno. Uma estrada que se destina ao Porto de São Sebastião, como eles alardeiam desde então, ela não tem na previsão dela nenhuma área de estacionamento para caminhões. Não tem. Então, se inaugurada for, imagina o transtorno que vão ser os pátios de caminhões que vão ficar instalados por aqui, próximo ao centro da cidade, porque não há previsão em nenhum ponto do trajeto de se ter áreas de estacionamento para caminhões. Nesse nosso trabalhinho aí que eu mostrei, havia essa possibilidade, porque a estrada se destinava quase que exclusivamente para o porto, o resto saía bem antes em direção ao centro da cidade e para a costa sul. Vamos lá, né? A luta continua. Eu queria falar rapidinho, né? Rapidinho. Porque é sempre assim, eu bolo um monte de coisa para passar para vocês, aí de repente vai esticando e acaba esquecendo. Mas eu queria dar um toque mais uma vez para que fique bem claro a pataquada que o prefeito está fazendo com a nossa valorosíssima e querida Guarda Civil Municipal. O prefeito não cansa de falar bobagem, falar asneira e sempre envolvendo a corporação. E a corporação não merece ficar nesse estica para cá, estica para lá, para atender esses devaneios de ditadorzinho do litoral do senhor prefeito. A Guarda Civil Municipal não pode ser chamada de Polícia Municipal. Ponto. E a Guarda Civil Municipal não tem previsão dela ter atividade repressiva e ostensiva. Ponto. Então, isso que o senhor prefeito escreveu aqui, ó, eu vou dar um toque em respeito aos guardas. Em respeito aos guardas. E para que a população saiba onde é que meteu a viola, porque temos um contador de lorotas na prefeitura e toda uma equipe paga de comunicadores para tentar subverter a verdade. Vou só um toque rápido. A prefeitura, isso aqui foi uma nota da prefeitura no site. A prefeitura de São Sebastião, por meio da polícia municipal, não existe polícia municipal. Ponto. É proibido esse termo, é proibido usar polícia municipal. Mas ele insiste, né? Como a querer dizer, mente bastante, que quem sabe isso se transforma em verdade. Vinculada à Secretaria de Segurança Urbana, informa que a decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, de 18 de agosto de 2022, nos autos da apelação municipal, não interfere no trabalho realizado pela corporação, por se tratar de decisão monocrática e relacionado a caso isolado, não sendo matéria de repercussão geral. Eu não sei quem escreveu isso aqui, mas quem escreveu isso aqui não deve ser da área jurídica, porque falou umas besteiras aqui que dá até gosto de contestar. Decisão monocrática, diz o senhor prefeito. Não é uma decisão monocrática. É uma decisão da sexta turma do STJ, da sexta turma. E a sexta turma, por unanimidade, deu o voto nessa ação, que é de um município aí, né? E a sexta turma do STJ é composta pelo relator. Só para dizer que vocês precisam ter cuidado com o que vocês escrevem. Vocês só escrevem bobagens.
O relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz. Nessa relatoria, né, que foi dessa decisão, está ligado a ela o ministro Antônio Saldanha Pinheiro, o ministro Olindo Menezes, a ministra Laurita Vaz, o ministro Sebastião Reis Júnior. Todos esses ministros votaram. Então não é uma decisão monocrática, é a decisão da sexta turma. E nessa ação, né, é citado o ministro Alexandre de Moraes, que ele não concorda com isso. A destruição do ministro Alexandre de Moraes é sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, que é essa aqui, onde se fala apenas da questão do porte de arma, porque a lei que disciplinou o porte de arma, deixe-me ver aqui para vocês, a lei que disciplinou o porte de arma, né? Essa leizinha aqui de 2003, ela previa que a guarda armada só poderia ser em municípios acima de 500 mil habitantes. E aí, numa ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, o ministro e a corte decidiu que não, que todos os guardas municipais podem portar armas, mas não decidiu em momento nenhum que a Guarda Civil Municipal seja uma polícia repressiva, ostensiva e com um armamento pesado. Não decidiu isso. Então essa nota da senhora prefeitura, né, que o prefeito orgulhosamente pensa estar defendendo a corporação, ele está comprometendo a corporação. Não há previsão, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. São tantas coisinhas que eu quero mostrar que a live fica bem compridinha, né? Ao contrário da informação divulgada pela Guarda Municipal, o STF confirma que as GCMs não têm poder de polícia. Essa é a decisão que existe. Não existe decisão diferente dessa. O que se discutiu naquela questão do STF foi a inconstitucionalidade de se ter determinado número de habitantes pode ter arma, determinado número de habitantes a GCM não pode ter arma. Isso caiu em todos os municípios acima, vai me falhar a memória agora, se não me engano, de 30 mil habitantes, a GCM pode portar armas, mas não arma de guerra. Ela pode portar arma para sua própria segurança, né? E o que o senhor prefeito quer fazer é colocar na mão dos guardas civis municipais, que não tem sequer um lugar decente para ficar, armamento de guerra, como a querer chamar para si a responsabilidade de fazer a repressão ao crime. Isso não é competência da Guarda Civil Municipal. Em defesa da Guarda Civil Municipal de São Sebastião, corporação valorosíssima criada no nosso governo, não se deixe envolver nessas bravatas do senhor prefeito. Não houve modificação nenhuma do traçado. A coisa continua sendo como sempre foi. A Guarda Civil Municipal tem poder de polícia em ocasiões especialíssimas. Por exemplo, quando vocês vieram aqui preservar o patrimônio municipal aqui no Coreto, vocês podem fazer isso com toda a segurança, porque vocês estão preservando o que é do povo, a preservação do patrimônio. Quando vocês pegam pessoas roubando fios que atendem a áreas públicas, também está certinho. Quando vocês pegam algum crime em flagrante, podem agir também. Isso é lícito. Agora, não se pode exigir que a Guarda Civil Municipal saia por aí em operações de repressão ao tráfico, em captura de bandidos. Essa não é a função da Guarda. E não queiram ter essa função. Não queiram ter essa função. Queiram ser respeitados pelo poder público e ser bem equipados e aparelhados para exercer a função que é definida na Constituição para a Guarda Civil Municipal. Então, senhor prefeito, para de palhaçada, cara. Para de palhaçada. Você quer dar uma de machão? Primeiro, para de bater em mulher. Depois, para de botar a Guarda Civil Municipal em roubada. E ainda vou ter o prazer de apresentar uma denúncia para que o senhor devolva todo o gasto que o senhor fez com essa pataquada
de alterar vestimenta, viaturas, armamentos, um gasto absurdo com esse dístico polícia municipal. Não pode, isso está pacificado, mas tudo bem. Guarda Civil Municipal, meus guerreiros, a comunidade é muito grata a vocês e segue a luta, né? Vamos lá, vamos lá. Não há da minha parte nada que diga a respeito a que a guarda não seja uma coisa ativa e vibrante. Sim, eu a criei para isso, dentro dos limites da lei. Muito bem. Eu tinha falado aqui rapidinho, mas vou falar. Que eu ia dizer para vocês hoje quem eram os meus candidatos que eu vou apoiar, deputado estadual e deputado federal. E dentro disso, eu peço claramente aqui para vocês, quem puder ajudar o Dr. Juan e quiser saber os verdadeiros motivos desses apoios e o meu interesse na eleição dessas pessoas, venha aqui conversar comigo, participe das reuniões, porque eu não farei da nossa live um horário político eleitoral gratuito. Eu vou dizer para vocês o nome das pessoas que eu vou apoiar para deputado estadual e deputado federal. E tenho certeza que é por trabalho que essas pessoas realizam ou poderão realizar em prol da nossa região. Deputado federal, eu tenho muita simpatia e vou pedir a todos os meus amigos que me ajudem com o voto no deputado Marco Bertaioli. Por quê? O Bertaioli é um cara que volta muito os seus esforços, ele é aqui da região de Mogi das Cruzes, muita ligação aqui com o litoral. Ele volta os seus esforços do mandato, em especial para a atenção às santas casas e hospitais filantrópicos. Isso para mim é fundamental. Há um desrespeito muito grande para com o grande prestador de serviço terciário no SUS, que são os hospitais e as santas casas, os hospitais filantrópicos e as santas casas. E o Marco é um defensor ardoroso disso. Então eu vou defender o Marco Bertaioli como candidato a deputado federal. Então você, amiguinho meu aí, né, que fala assim, eu vou dar uma força aí pro grupo do Dr. Juan para que ele fortaleça a presença política no município, tendo um representante federal ligado ao grupo, você me ajuda no Marco Bertaioli. Logo porém nas minhas mídias sociais a propagandinha dele e vou pedir sua ajuda. Em demérito dos outros? Não. Em prestígio àquele que eu entendo que defende pontos que eu também defendo. Há um videozinho do Marco aqui, ó, não vou passá-lo por ser um pouquinho longo, onde ele faz um dos trabalhos que eu considero fantástico de apoio às pessoas portadoras de necessidades especiais. Ele criou em Mogi das Cruzes um ginásio paraolímpico para as pessoas portadoras de necessidades especiais. E desse trabalho já saiu um bicampeão olímpico lá de Mogi das Cruzes, graças ao apoio dado ao esporte paralímpico. Eu acho fantástico isso. E agora ele está fazendo, né, um esforço tremendo, está em construção lá a primeira unidade de atendimento aos portadores do transtorno do espectro autista. Pessoas que lutam por essas coisas sociais têm o meu carinho, têm o meu respeito. E o Bertaioli tem feito isso. Então o Dr. Juan vai apoiar o Bertaioli, vai pedir para os amigos que votem no Bertaioli, né? Deputada estadual, eu entendo que eu fiz uma análise e eu vou apoiar alguém da nossa região e que tenha garra, coragem, disposição. Então eu vou fazer campanha e vou pedir votos para essa moça aqui, que é lá da Ilha Bela. É uma guerreira pequenina com uma vontade de vencer brutal. Decidi que ia fazer assim, eu vou apoiar uma candidata mulher, que é a Irê Juliane, que é candidata a deputada estadual lá na Ilha Bela, e um homem que é o Bertaioli, candidato a deputado federal
lá de Mogi das Cruzes, todos com muita ligação com políticas sociais, que é o que me importa. Não me incomoda deputados que mandam emendas para asfaltar, emendas para isso, emendas para aquilo. Me importam pessoas que lutem pelos mais necessitados dentro da nossa comunidade. E aqui eu encontrei uma boa dupla para poder repercutir esse meu desejo de uma política mais justa e humana para com todos, principalmente para as pessoas mais necessitadas, tá bom? Eu vou discorrer sobre isso ao longo de todas as lives e convidar vocês para nos acompanhar nessa luta em direção a 2024. Nós não estamos aqui de brincadeirinha, nem estamos para fazer tipo. Para conduzir São Sebastião, há que ter pulso, firmeza, conhecimento, senão vai continuar essa bandalheira de influências políticas sobre a nossa cidade. Quem vai pagar o preço é você, tá bom? Eu queria falar alguma coisinha sobre a saúde aqui, mas vou deixar para a próxima, tá bom? Um grande abraço, obrigado de coração, ajuda aí nos meus candidatos, se você puder, óbvio, respeitando todos os demais, mas em especial esses são candidatos que eu acho que podem fazer grandes trabalhos pela nossa região e pela nossa cidade. Beleza? Valeu! Até quinta-feira, não, até segunda-feira na reunião da Enseada e até quinta-feira que vem aqui na live. Um grande abraço!